Sejam todos bem-vindos, estamos aqui no Congresso Nacional de Educação de Contemporaneidade, CONEC 2026. Ana Cláudia Cardoso, gestora pública, com experiência de 15 anos com gestão de pessoas. E nós vamos iniciar o assunto aqui, a abordagem sobre liderança. Liderança que inspira, competências estratégicas para gestão de conflito e a cooperação de equipes. Quando você diz assim, líder, você fica imaginando alguma pessoa olhar e se identificar como líder, mas na verdade você tem que reconhecer essa pessoa pelas suas atitudes, pelos seus valores, justamente para que possa se conectar com as pessoas, com a sua equipe. Nós vamos seguir esse sumário e a abordagem de todo esse assunto será aí cadenciado dessa forma. Então, nós vamos iniciar com a liderança além da autoridade. Liderança além da autoridade. A questão é o poder de influência, o chefe e a liderança. O chefe, ele comanda, ele coloca uma determinação de uma prática do desenvolvimento de uma atividade, enquanto o líder, ele coloca uma inspiração por uma visão e justamente um propósito a ser seguido. Quem deveria seguir aquele líder? Quem realmente se compromete com os seus valores e com os seus propósitos. Na sequência, nós temos aqui a liderança inspiradora. É você criar um ambiente onde essas pessoas possam se conectar de forma, quais são as competências que essa equipe tem, quais são as suas qualidades, e justamente em alguns momentos você até identifica alguns defeitos, que a gente pode colocar assim, às vezes aquela pessoa é uma pessoa mais isolada, é uma pessoa que realmente ela não se conecta tanto, mas ela tem uma outra forma de trabalho que dentro de um grupo há esse engajamento, e essas pessoas elas conseguem de uma forma prática desenvolver todas as suas atividades de uma forma complementar. O próximo ponto seria a influência positiva. Um líder, ele consegue a sua performance e ele consegue moldar as competências, moldar aquele comportamento organizacional. Você tem uma cultura que ela se expande ao longo de todas as atividades, responsabilidades, desenvolvimento de um intelecto relacionado a toda a complementação, a interconectividade de pessoas. O próximo ponto, nós vamos falar aqui sobre competências essenciais para liderar no século XXI. Liderança é uma palavra que já existe ao longo do tempo, mas hoje, na contemporaneidade, principalmente na área da educação, nós conseguimos identificar que realmente a liderança ela perpassa por várias modelagens. E uma dessas modelagens, a primeira é uma comunicação assertiva e uma escuta ativa. Quando eu determino uma questão de uma atividade a ser desenvolvida, eu tenho um planejamento e tenho suas metas. As metas, elas são alcançáveis ou, em alguns momentos, não alcançáveis. E, às vezes, pode ter esse ruído, ou seja, mal entendidos entre o que você realmente solicita que aquela equipe realize e realmente o que ela realiza. Então, tem que ter essa conexão, ou seja, tem que ter uma comunicação assertiva. A outra questão é a escuta ativa. Quando você tem uma equipe, você tem que aprender a escutar e, além de escutar, saber ouvir. A sabedoria do líder é essa questão, você saber ouvir os outros e identificar dificuldades e identificar na aparência da própria pessoa se realmente ela está bem naquele dia, se ela não está bem, justamente para você tentar engajar e continuar desenvolvendo todo esse trabalho. Visão estratégica e decisão, isso aí é fundamental. Qualquer local que a pessoa esteja liderando, ela tem que saber qual é o ponto, aonde nós queremos chegar, qual é o propósito que nós nos decidimos a alcançar. E não é uma decisão única, não é só do líder, é uma decisão conjunta. Então eu preciso que aquelas pessoas que estejam dentro da minha equipe, elas queiram estar ali junto comigo, ou seja, na mesma embarcação, no mesmo avião. Existe o piloto? Existe, mas as pessoas que estão ali, elas têm que estar prontas para viajar junto contigo, pronta para ir para este propósito, para essa missão.
Inteligência emocional e empatia. A empatia no sentido de que as pessoas, elas precisam saber lidar com as suas emoções, e se o líder ele consegue conter as suas emoções, seja num período eu estou super feliz com alguma coisa e eu transpasso isso, eu consigo transmitir àquelas pessoas que estão me seguindo naquele trabalho. E em algum momento do caos, eu tenho que deixar que não deixar passar aquela mensagem do caos, de algo que possa dar errado. Então eu tenho que ter uma serenidade justamente para que aquelas pessoas sintam-se bem e consigam desenvolver os seus trabalhos. E a gestão de pessoas. Então você tem qualidades, defeitos, que é o que o psicólogo Marshall Rosenberg ele menciona. Você tem que identificar tudo dentro da sua equipe. Cada um tem um comportamento, cada um tem uma característica e dentre essas questões todas você conseguir alinhar todo o desenvolvimento de todas as atividades, suas tarefas para um propósito comum, um bem maior. O outro ponto nós falamos sobre gestão de conflitos. Causas comuns, diferenças de opiniões, conflitos, falhas na comunicação, são todas questões que um líder ele deve observar. Essa observação é fundamental, justamente para que ele possa evitar o conflito. Então, o papel do líder é necessariamente ele identificar e tentar minimizar ou deixar que aquele prejuízo, aquele caos, aquele conflito deixe de ocorrer. Então, isso realmente também é importante. Ferramentas poderosas. A questão de uma mediação, a questão de uma comunicação não violenta, ou seja, você identifica determinados fatos. A partir desses fatos, você faz a sua observação de forma emocional, o que aquilo ali vai interferir nas atividades da sua equipe e diante disso você consegue verificar que ponto que pode ser forte, qual é o ponto que é fraco para que eu possa realmente manter o equilíbrio entre todas essas questões. E o que eu posso perguntar? Qual o seu desafio como líder? O que você pretende ser com a sua competência de liderança nos dias de hoje? São diversos trabalhos, diversas organizações e em vários locais. Não são locais específicos, são experiências mundiais. Então, quando os líderes eles se encontram, eles trocam experiências. E um líder ele tem que observar, ele tem que se conectar ao mundo de acordo com a contemporaneidade e fazer com que essa educação que ele tem, ele consiga transmitir e disseminar como uma cultura organizacional dentro das suas atividades. O outro ponto é a questão da cooperação voluntária e o engajamento. Hoje que nós conseguimos observar ao longo do tempo, até com o exemplo das redes sociais, nós temos muita palavra engajamento. O engajamento é apenas aquela questão de você seguir, você acompanhar determinadas pessoas, ou escritores, ou músicos, ou diversos profissionais hoje em dia que transmitem muita experiência e muitos conhecimentos, além dos livros, além das palavras, aquilo que você pode trazer para a sua mente e de forma que você possa refletir e contribuir de uma forma cooperativa com a sua equipe. E quando nós falamos do engajamento na liderança, é realmente essa questão. É você engajar naquele propósito, é você embarcar naquela ideia. Só que às vezes você inicia aquela atividade e de repente você nota alguma coisa que é uma criticidade. Então qual é a sua questão? Você coopera voluntariamente com esse engajamento e você acaba contribuindo, seja de uma forma crítica ou de uma forma que realmente você concorde e continue desenvolvendo aquilo de uma forma com uma performance que nós chamamos de uma alta performance. Então, para você conquistar essa alta performance, você tem 3 questões. A liderança, por exemplo, quando você tem assiduidade, quando você tem um comportamento de valor ético, um comportamento direcionado para o caráter, são todas as características que aquelas pessoas que te observam no seu dia a dia, no seu trabalho, elas vão querer te seguir. Mas por que elas querem te seguir? Porque elas querem participar dessa equipe. Elas têm aquela motivação. Nossa, eu quero ir junto com aquele líder. Ele não precisa chamar por você. Você vai querer se conectar com ele voluntariamente. A outra questão, motivação intrínseca. Todos nós temos uma motivação. Então, quando, de repente, alguém nos convida para participar de
de uma consultoria, de alguma experiência, normalmente essa pessoa, o que ela faz? Ela começa a participar. Em determinado momento, pode ser que essa motivação fique um pouco desgastada? Pode sim, nós somos seres humanos. Então, de que forma que o líder ele pode desenvolver a permanência dessa cooperação voluntária? É chamando você, colocando você para ter brilho nos olhos e o coração voltado para aquela atividade profissional. E isso é essencial. E o comprometimento espontâneo. A partir do momento que aquele líder ele consegue te conectar, você consegue ficar realmente direcionado não só para o seu olhar, mas para os seus propósitos. E isso desenvolve toda a conexão, desenvolve um sucesso profissional. Que o crescimento é com base nas pessoas, é com base no entendimento de todo o recurso humano que você tem disponível com suas competências e com suas capacidades. A cultura da colaboração. Quando os senhores olharem aqui para esse slide, nós conseguimos ver essa palavra. Em primeiro momento, os senhores podem olhar e falar assim, nossa, essa palavra é estrangeira? O que está acontecendo? Que palavra é essa? Eu não estou conseguindo identificar. Mas se você olhar essa palavra de trás para frente, ela significa a palavra desafio. Mas por que ela está... por que as letras elas estão misturadas? Justamente para você ter uma atenção. A liderança ela não é simples, ela é um desafio. E o desafio são pessoas em lugares diferentes, em atividades diferentes, mas que se conectam para uma mesma competência, para um bem comum, para um bem maior. Então a questão, nós vamos ter um exemplo. A realização de um seminário de 2 dias em um tempo integral. O que é a organização desse seminário? Esse seminário, ele é a organização de um evento com diversos palestrantes e a equipe ela tem a incumbência de realmente realizar lanches no intervalo desse seminário que realiza-se em 2 dias e além dessa questão, um almoço. Essa questão toda, ela tem um planejamento. Tem metas a serem alcançadas. E de que forma que você vai avaliar? 15 dias antes da realização desse seminário. Então, qual é o propósito? Metas, tais, tais e tais. Essas metas foram alcançadas nos 2 primeiros dias? Não. Por quê? E isso é o papel do líder. O líder verifica que as pessoas não estão conectadas, não estão desenvolvendo as suas atividades. Então, há uma suspeita de um conflito ali no meio daquela equipe e que isso pode realmente implicar na questão de não realização desse seminário. Nessa questão, o que ocorre? Chama-se aquele representante daquela equipe e pergunta-se para ele, ou seja, a escuta ativa, que nós mencionamos anteriormente. Por que essas pessoas não estão tão motivadas? Por que essas pessoas não estão direcionadas e não estão realmente engajadas voluntariamente para essa tarefa? Aí a pessoa responde para ti, porque houve uma avaliação de desempenho anterior a esse planejamento desse evento. E as pessoas estão desmotivadas, porque se elas se entregaram, se elas se dedicaram e não foram reconhecidas. E hoje é muito difícil, uma avaliação de desempenho hoje, ela é uma avaliação subjetiva. Tem alguns pontos que realmente são pontuais, mas em algumas questões tem questões assim subjetivas. O que o outro vê em você, o que uma outra pessoa realmente consegue enxergar, consegue ter a percepção. Você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa que depende da ordem para realizar aquele trabalho? Então, são todas essas questões que acabam se envolvendo. E a partir do momento que esse representante foi chamado, mencionou essa questão, o líder, o que o líder ele tem que se posicionar? Pediu para que reunisse toda aquela equipe, que eram 137 pessoas, e os disse, nós temos um seminário para organizar, a avaliação de desempenho de vocês, eu já tomei ciência que realmente não foi de acordo com o que os senhores esperavam, a expectativa não foi aquilo que realmente vocês gostariam que fosse daquela forma, um reconhecimento maior pelo desempenho de vocês, e os senhores não estão querendo ter o engajamento nessa atividade justamente por estarem desmotivados. Me comprometo no sentido de falar com o diretor
dessa questão e tentar reverter essa avaliação de desempenho. Não garanto que ela vai ser revertida, mas eu preciso de vocês para que realmente verifiquem quem realmente vai realizar esse trabalho, talvez de uma reverter essa avaliação, consiga ver que vocês são pessoas direcionadas e diferenciadas. Apesar da avaliação de desempenho não ter sido a contento, mas vocês continuam engajados e se dedicam mais justamente porque vocês sabem o valor de vocês. E isso é essencial. A partir daquele momento, o líder menciona: eu preciso de vocês, eu preciso da experiência de vocês, eu vou realizar esse evento. Pode ser que esse evento não saia da forma que deveria, mas ele vai se realizar. Mas para que ele saia da forma que nós desejamos, no propósito de organizar e que todas as pessoas aqui fiquem conectadas e seja um sucesso, eu preciso de vocês. Nesse momento, o que o líder fez? Ele se posicionou de forma que as pessoas que estão ali sendo lideradas, elas tenham credibilidade naquilo que ele mencionou. E ele lança um desafio, o desafio de que eu preciso de vocês para realizar. Posso realizar sozinho? Posso, mas eu vou ter diversas dificuldades e não vai sair de uma forma que toda a equipe voluntariamente estivesse ali à frente, justamente para desenvolver e prontificar aquele seminário. No final, o seminário foi um sucesso. Os participantes, na hora da avaliação do evento, colocaram relacionado a todas as questões que estão ali, relacionadas de uma forma precisa, um atendimento de qualidade, tanto nas palestras quanto no que foi oferecido, tanto no lanche, no almoço, ou seja, foi tudo a contento. E conseguimos que o superior, ele revertesse 88% daquelas avaliações de desempenho, justamente para observar que aquela equipe se dedicou, se direcionou e conseguiu, com competência, demonstrar o valor que realmente eles têm. Então, ideias florescem e pessoas se desenvolvem juntas. Essa é a mensagem. Características de um líder de alta performance. A ética e a credibilidade, que é o que nós conversamos. A partir desse momento, você é um exemplo. As pessoas querem seguir você, as pessoas querem participar da sua equipe. Não abrem mão de participar de todos os seus propósitos, de todos os seus desafios, porque elas sabem que você está à frente para defendê-los, para criticá-los, para elogiá-los e realmente para estar ali junto com eles, seja a atividade qual for. Resiliência e adaptabilidade. De repente, um determinado trabalho ele vai sendo desenvolvido e podem ocorrer diversas dificuldades, mas ser resiliente e se adaptar com essa equipe e conseguir transmitir que eles tenham serenidade no momento do caos, isso também é essencial. A inspiração com humanização. Eu olho para o meu subordinado, para a minha equipe, mas de uma forma humana. Uma forma, não é a forma assim, é uma forma singela que ele possa entender que a sua percepção no olhar e no sentimento, na questão da inteligência emocional, se eu tenho determinadas emoções, os meus subordinados também têm, a minha equipe tem. Então, nós temos que manter o equilíbrio em todas essas competências, nessas qualificações e nessas emoções. Uma reflexão prática. Nós temos aqui, qual é o seu estilo de liderança atual? Você é uma autoridade que determina, determina uma obediência e a obediência em determinado momento vai ocorrer uma desmotivação. Então, você precisa inspirar a sua equipe. Como você lida com conflitos na sua equipe? Você evita, reage impulsionamente ou media com empatia e estratégia? E por último, como aplicar a escuta ativa e a empatia no dia a dia? Ou seja, pequenas mudanças, um olhar, uma conversa, tudo isso contribui de uma forma que você tenha a sua equipe ao seu alcance, justamente para poder realmente desenvolver tudo que está ali no propósito do trabalho, mas de uma forma tanto dinâmica, ao alcance da contemporaneidade, mas ao mesmo tempo tendo um olhar crítico e um olhar das emoções, da inteligência emocional sobre a sua equipe.
Os insights para aplicação imediata para um líder. Nós temos: comece com uma intenção. Qual é o propósito desse nosso trabalho? O que nós vamos realizar? O nosso trabalho é um trabalho administrativo? Sim, mas qual é o fim desse trabalho administrativo? É realmente o trabalho em uma organização médica. Então, para que tenha um atendimento, uma prestação de serviço compatível com aquilo que as pessoas que vão ser atendidas esperam, você precisa ter realmente um direcionamento, uma intenção. Eu quero prestar um serviço de qualidade. E para esse serviço de qualidade, eu preciso ter uma administração a contento. Pratique a mediação. Identificou um conflito, você tem que tentar mediar. Identifique o fato, observe e tente ver de que forma você realmente pode realizar uma modificação no desenvolvimento das suas metas, alcançá-las de forma eficaz e eficiente para que seja produzido um trabalho final com rigor e com competência. E a escutativa. Ouça para entender. A participação do líder em uma reunião não se pode menosprezar uma ideia. Ouve-se. E de repente ela não vai ser utilizada naquele momento, mas em algum momento aquela ideia que pareceu assim ser tão simples vai ser fundamental para modificar a coordenada de um propósito. O futuro é liderado por quem inspira. A liderança moderna, ela transcende a autoridade. Ela constrói pontes, fomenta a colaboração e desenvolve o potencial humano em cada pessoa. Você que está nos assistindo, você tem um potencial. A sua competência é importante em qualquer equipe. Todos nós temos nossas qualidades. Temos defeitos? Temos. Mas o trabalho em equipe é isso. Uma cooperação voluntária, onde as pessoas podem realmente alinhar essas arestas e conseguir desenvolver um trabalho direcionado, com um ponto, uma meta a ser alcançada. Então eu pergunto, qual o seu papel no comando de uma equipe? E essa é a mensagem que eu deixo para que os senhores possam refletir e realmente, qual é o meu papel? Eu sou um chefe ou realmente eu sou reconhecido como um líder? As pessoas que estão ao meu redor, elas querem participar da minha equipe ou simplesmente elas só querem trabalhar no seu dia a dia por não ter um propósito e acabam se desmotivando? Então, o seu propósito é importante para desenvolver o propósito das outras pessoas. Então, estamos aqui finalizando esse evento do Congresso Nacional de Educação da Contemporaneidade Conec 2026, Ana Cláudia Cardoso. Deixo aqui disponível os contatos do Instagram, @AnaBrasilMar, onde os senhores poderão responder até esse questionamento de qual o seu papel no comando de uma equipe. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade.